para falar de um Palmeiras 99,9% campeão. A torcida pode cantar o hino no estádio, aliás, ela canta sempre, independentemente do título estar ou não na mão. É uma marca na torcida palmeirense. A gente não vai tocar o hino aqui, mas está quase, está muito perto disso, porque é questão de tempo. Na quarta-feira, o Palmeiras será o campeão brasileiro de 2023. E aí, 100%, não precisará mais de colocar esse número picado. Estou aqui com o Maestro Júnior, Renata Mendonça e Carlos Eduardo Lino. Ou alguém espera um desfecho diferente na rodada derradeira do campeonato? Maestro, bem-vindo à seleção, tudo bem? Boa tarde, Renata, Lino, pessoal que está com a gente. Já dá para botar 100%. A gente preferiu, até por superstição, deixa os 99,9%. Aí a pergunta do Luiz no início, né, se foi a pipocada do Botafogo, eu acho que um pouco as duas coisas, né? Você lembra que semana passada a gente estava aqui, ou com aquela minha teoria, eu tenho uma teoria, né, do brasileiro dividido em 3 partes, né? 13 rodadas e 12 rodadas. Novamente. Perdeu 4 e engatou agora, novamente. No último terço do campeonato, o Palmeiras engatou aquelas vitórias que fazem ou você ser campeão ou então você ser rebaixado, no caso de quem está brigando lá embaixo. As 12 últimas rodadas do campeonato são as mais importantes. Se você errar na primeira fase, você tem como recuperar. Se você errar na segunda fase, você ainda tem como recuperar. Você não pode errar na última fase, que é essa do campeonato. E acho que, novamente, esse ano dos pontos corridos, isso aí mostra exatamente que se você fizer mais ou menos o dever de casa nesse sentido, você consegue atingir o objetivo e o Palmeiras está aí. Não é de agora, né? Já tem quanto tempo aí que a gente está sempre falando do Palmeiras equilibrado. Da pipocada do Botafogo é que você pipoca contra um time que, cara, você não tem margem de erro contra o Palmeiras. Nos 4 anos de Abel Ferreira, ele está sempre nas cabeças, cara. Chegou a 4 semifinais de Libertadores, vai ganhar o segundo brasileiro dele, ganhou a Copa do Brasil, ganha estadual, ganha Supercopa. Esse time está sempre ali, pronto para beliscar. Se alguém que surpreendentemente vinha ocupando a liderança dá o vacilo que dá o Botafogo, isso torna-se imperdoável quando você vê esse Palmeiras aqui na sua cola. O mental, né? Novamente, do Palmeiras mostra o quanto isso é importante quando você chega numa fase final, né? Esse é um time que mentalmente ele é tão forte quanto na parte tática e na parte técnica. E você, Renata, vai contar a história do título palmeirense pela derrocada alvinegra ou pela arrancada nas últimas 10 rodadas até o momento do Palmeiras? Tudo bem, Rizek? Bom dia para você, para o Maestro, para o Heleno, para todo mundo que está acompanhando. Eu acho que essa arrancada ela é muito, muito significativa, ela é a cara desse Palmeiras, né, que foi construído com base em vitórias, né, um time que tinha, a gente falava disso desde que começou a arrancada do Palmeiras, o quanto essa memória de título para o Palmeiras ela é muito recente, ao contrário do Botafogo, que quando começou a vacilar, naquele momento, para resgatar na memória, era difícil resgatar uma conquista. As conquistas estão mais para trás. Então é difícil você resgatar esse... Não, mas espera aí, a gente já fez isso aqui. Não, para o Palmeiras é olhar para ontem. Já fez isso aqui, já fez isso aqui. E tem feito, ano após ano. E eu estava pensando, nesses 10 jogos que o Botafogo ficou sem vencer, o Palmeiras teve uma derrota, que foi para o Flamengo, 3-0. Teve um expulso nesse jogo. E um empate, 2-2 com Fortaleza, também com um expulso. E eu acho que se a gente pegar esse recorte desses 10 jogos, tem 3 jogos muito significativos, né? Começa com a vitória em cima do Coritiba, que ainda era uma vitória em cima de um time que estava praticamente rebaixado, mas foi o início do novo sistema do Palmeiras, né? Com 3 zagueiros. Aí tem uma vitória por 5-0 em cima do São Paulo, no Allianz Parque, e é um clássico, e tinha muita expectativa naquele lado, mais para o São Paulo, né? No sentido de, o campeão da Copa do Brasil vinha de uma fase boa, contra o Palmeiras, que estava numa sequência ruim pós-eliminação da Libertadores e só tinha vencido o Coritiba. E aí o Palmeiras vai e consegue uma vitória maiúscula, 5-0. Depois, a vitória em cima do Botafogo. E hoje o Palmeiras é quase 100% por causa do saldo. Sim, então exato. O saldo é importantíssimo então, desse 5-0. 5-0 em cima do São Paulo. A vitória em cima do Botafogo de virada da maneira que foi, é um impulsionador dessa reação. E o 2-2 contra o Fortaleza. Porque o 2-2 contra o Fortaleza, na situação que estava com 1 a menos, perdendo o jogo, teve um expulso quando estava perdendo o jogo por 1-0. E buscar esse resultado, assim, esses 3 jogos, para mim, são um símbolo de como esse Palmeiras se moldou campeão no vacilo do Botafogo. Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde. Renata, Maestro, amigos.
Tem 2 goleadas em cima do América também, que pesam bastante nesse posicionamento do Palmeiras. O Palmeiras é campeão, mas isso é opinião. O fato é aquele, é um 99,9. E o Palmeiras campeão ainda precisa completar a própria história. A história do Palmeiras campeão, ela pode ser contada mais tarde como o time que venceu um campeonato excepcional no saldo de gols, na penúltima rodada, com uma vitória por 1-0 sobre um Fluminense que estava com foco em Libertadores, etc. e tal, mas de um Palmeiras que vencerá o campeonato no saldo de gols. Ou não, ele pode empatar com o Cruzeiro, vencer por pontos, e isso vai ser colocado na prateleira da normalidade, porque é um campeão normal. Eu estava até tentando achar alguma coisa excepcional na campanha do Palmeiras, para o bem ou para o mal até, né? Mas é uma campanha... a arrancada é excepcional. Mas é uma campanha com 9 derrotas, é uma campanha com 8 derrotas, se ele por um acaso Mas ganhar ela tem em um saldo de jogo, ela tem um jogo que eu acho que vai ser falado por décadas no futebol brasileiro, que é a vitória sobre o Botafogo. Tem. Você se vê atrás do líder do campeonato, 3-0. Não, tomando um chocolate no primeiro tempo. Tomando um chocolate no primeiro tempo. De pontuação que tinha. Aquele jogo era o chave. Se não ganhasse... E buscar o 4-3, cara... Mas ainda assim será uma campanha normal, à altura de outros tantos campeões, com 8 derrotas, com uma chegada de 70 pontos, né? 70 abaixo, ou um pouquinho antes disso, tem 69 agora. Não serão números excepcionais.